Olá pessoal, sou Bárbara Modernel, sou advogada indigenista e hoje no nosso quadro nós vamos discutir sobre a questão dos indígenas das cidades. Será que são os indígenas que estão imigrando para as cidades ou são as cidades que estão chegando às aldeias? Se você não sabe a resposta dessa pergunta, fica aqui no GTV de hoje para descobrir mais sobre isso. Bom, é importante a gente lembrar que existem dois tipos de imigração com relação aos povos indígenas que vão para as cidades. Existe a imigração forçada e a imigração voluntária. A imigração forçada, ela se dá devido ao fato do aumento do número de grilagem em terras indígenas, o aumento do número de invasão de terras indígenas e também a falta de demarcação de terras indígenas. É importante a gente lembrar que nós estamos vivendo no atual governo que tem pautas antiambientalistas e pautas anti-indígenas, em que a bancada ruralista cada vez mais está chegando ao poder, exigindo que esses direitos constitucionais com relação aos povos indígenas sejam diminuídos, sejam retirados, como está acontecendo nos projetos de leis que estão em pauta atualmente, como a PL 490, que está em trâmite no Congresso Nacional. E por que os indígenas migram voluntariamente para as cidades? Essa é uma pergunta muito recorrente. Para a gente entender isso, a gente tem que lembrar que no artigo 231 da Constituição Federal, que é o artigo que nós já estudamos aqui nesse quadro Indigenismos, em que ele fala sobre os direitos dos povos indígenas, lá está dizendo que compete à União não apenas demarcar as terras indígenas, mas também proteger essas terras. É muito importante te lembrar desse artigo. Ou seja, não é apenas demarcar uma terra indígena, entregar aquela terra indígena para aquele povo e deixar eles se virarem. Na verdade, eles têm que ter políticas públicas contínuas para que aqueles povos consigam se desenvolver nas suas terras, coisa que não vem acontecendo no Brasil. Como a gente sabe, hoje em dia nós não vivemos mais no mundo de 500 anos atrás. Nós estamos vivendo um mundo altamente globalizado, em que tudo gira em torno do agronegócio. Então imagina hoje, como acontece várias vezes, terras indígenas estão localizadas no meio de uma grande plantação de soja, no meio de uma coisa de madeireiras, no meio de garimpos ilegais. Então tudo isso afeta o desenvolvimento sustentável desses povos. Como é que aqueles povos vão sobreviver e fazer seu plantio, sua colheita, tudo de maneira sustentável, se aquele solo está poluído com agrotóxicos, se aquele rio está contaminado de mercúrio que advém do garimpo, ou se ele não pode plantar porque ele está competindo com outros invasores dentro de suas terras. Então tudo isso acaba deixando esses indígenas completamente vagos naquele ambiente, né? Eles não conseguem se desenvolver porque o Estado acaba influenciando no seu modo de vida. Sendo assim, estes povos chegam nas cidades em busca de melhores condições de vida e que para eles está sempre atrelado à questão da educação. Então, como o sistema educacional nas terras indígenas é bastante defasado devido a essa falta de assistência, de política pública do governo federal, da União, como a gente estava discutindo aqui anteriormente, eles acabam indo para as cidades para conseguir passar nas universidades, conseguir cursar o que eles desejam e assim se tornarem professores, advogados, médicos, que é o que mais vem acontecendo nos dias de hoje, e eles várias vezes retornam para as suas aldeias de forma a contribuir e prestar a assistência que o Estado deveria prestar e está em falta com eles. Então eles acabam participando dessa forma das cidades para assim conseguirem preencher a lacuna que o Estado deixou com relação a eles. Agora que já compreendemos a última etapa desse processo, é importante a gente abrir um parêntese para compreender o ciclo vicioso dessa história. Vocês já perceberam que o Estado continua impondo um tipo de uniformização para estes povos? Porque se eles continuarem nas suas aldeias, eles não terão acesso às políticas públicas que é dever do Estado garantir a esses povos. Mas se eles vão para as cidades em busca de melhores condições de vida, eles têm que se uniformizar para conseguir sustentar essa questão do governo, para eles conseguirem ter acesso a essas políticas de qualidade. Então se torna um ciclo vicioso em que essa história vai e volta. E quando eles chegam nas cidades, o que acontece é que o órgão indigenista responsável por esses povos, que é a FUNAI, ela acaba não reconhecendo estes povos como os indígenas. Ou seja, para a FUNAI, os indígenas só são indígenas se eles estiverem nas suas aldeias. A partir do momento que eles chegam nas cidades, eles perdem suas características culturais e deixam de ser indígenas aos olhos desse órgão de proteção indigenista. Então parece ser muito conveniente essa guerra da FUNAI, porque se os indígenas estão lá nas suas terras lutando pelo maior número de demarcação, por maior acesso a políticas públicas, eles são indígenas demais e atrapalham o governo, na hora que eles vão para as cidades em melhores condições de vida, eles são indígenas de menos e não têm direito às suas garantias constitucionais. E isso deve ser validado? Seria isso constitucional? Não, isso não seria constitucional, porque nós temos que lembrar que no artigo 231 da nossa Constituição Federal foi reconhecido os direitos da organização, costumes, crenças e tradições destes povos.
povos. E a gente tem que lembrar, gente, que a cultura de um povo, ela não é estanque, ela é fluida. Assim como nós, brancos ocidentais, não somos mais o mesmos de 500 anos atrás, já tivemos diversas mudanças históricas, como o direito ao voto feminino, como a questão do feminismo que vem crescendo, com os povos indígenas a mesma coisa, eles também não são mais os mesmos de 500 anos atrás. E não importa eles transitarem entre cidades, aprenderem português ou se vestirem de forma diferente, isso não perde a sua identidade, isso não perde a sua característica cultural. É como já falei para vocês uma vez, se eu vou fazer intercâmbio nos Estados Unidos, aprendo inglês americano, me visto como uma pessoa de uma banda X, eu nunca vou perder a minha essência brasileira, eu não vou deixar de ser brasileira. É a mesma coisa com os povos indígenas. Isso não descaracteriza eles como a sua cultura, não descaracteriza ele como indígena. Eu gostaria então de terminar esse vídeo fazendo um convite para todo mundo enxergar os indígenas que estão em suas cidades. Esses grupos populacionais indígenas nas cidades eles são muito invisibilizados pela sociedade ocidental, quanto também pelo governo federal, como a gente viu aqui no vídeo de hoje. Então eu queria fazer um lembrete aqui que existem 315 mil indígenas vivendo em regiões metropolitanas atualmente e que o estado de São Paulo é um dos estados mais indígenas do país. E muita gente não sabe disso e acaba sempre ficando descrente. Nossa, eu não acredito, justamente porque esses povos indígenas são invisibilizados ao olhar da nossa sociedade ocidental. Eu espero que esse vídeo tenha feito você enriquecer seu pensamento e abrir os olhos para esta causa. Vamos juntos lutar pelos direitos dos povos indígenas aqui do Brasil.